galera! Nesta aula, nós vamos entender como degradação do solo pode cair no Enem, os impactos ambientais gerados a partir desta degradação. Se você quer saber mais, vem comigo! A gente tem uma série de impactos causados pela ação humana ou de forma natural que podem gerar uma infertilidade, um prejuízo para esse solo, deixando ele impróprio para construções, deixando ele impróprio para atividades agrícolas de um determinado setor. Então, esses prejuízos são dados por diversos fatores, como, por exemplo, a erosão, o esgotamento dos solos, a laterização, a lixiviação, dentre tantos outros. Então, para você saber mais sobre cada um desses termos, vamos resolver uma questão comigo? A crescente degradação dos solos vem preocupando. De acordo com o Global Soil Forum, estima-se que nos últimos 50 anos, a quantidade de terra agricultável per capita diminuiu cerca de 50% no mundo. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, apontam que cerca de 33% das terras têm alto ou médio grau de degradação. Dada a importância do tema, a FAO escolheu 2015 para ser o Ano Mundial do Solo. Esse texto ele apresenta para a gente diversos dados importantes sobre a degradação do solo que tem acontecido em todo o mundo. É de fato uma realidade. O enunciado diz assim: a alternativa que apresenta corretamente uma causa para a ocorrência abordada no texto é a. Salinização, o uso excessivo do solo sem o tratamento adequado e para apenas um tipo de cultura. Esgotamento? Não, a alternativa A está errada justamente pelo conceito. Salinização é o acúmulo de sais minerais oriundos da água da chuva. Em regiões onde você tem ali pouca chuva, você tem uma evaporação muito grande, zonas muito quentes, você tem uma evaporação muito maior do que presença de chuva. E aí gera um acúmulo de sais minerais na superfície. Então o conceito está errado. Alternativa B, a lixiviação. Com a retirada da vegetação das margens dos rios, os sedimentos são levados e depositados no fundo destes. Também é um erro conceitual, porque o que o conceito diz aqui é sobre a erosão, que é quando você tira aí a vegetação presente ali nas margens dos rios e por isso ocorre um acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios, gerando assoreamento. Então, alternativa C, esgotamento do solo. Processo que provoca a formação de uma camada dura de hidróxido de ferro ou alumínio na superfície do solo. É um conceito errado, porque quando a gente tem aqui falando sobre aumento de hidróxido de ferro e de alumínio na superfície, a gente está falando sobre laterização e não como esgotamento do solo, que no caso aí é a produção de muitas culturas, sem uma diversidade, sem uma diversificação da cultura plantada numa determinada área, que gera um esgotamento daquela região. Alternativa D, erosão. O desmatamento em áreas de encostas pode gerar o deslizamento de terras e também a retirada das camadas férteis do solo. Alternativa, portanto, correta, porque a gente tem aí a erosão levando diversas características presentes naquele solo para outras regiões. Quando a gente tem a erosão, o deslizamento, a gente está fazendo uma retirada, uma lavagem daquele solo, deixando ele menos produtivo. A alternativa é laterização. É uma espécie de lavagem dos nutrientes do solo provocada pelo desmatamento, chuvas intensas ou a conjugação destes dois fatores. A alternativa é incorreta, porque fala novamente sobre o processo erosivo e não o processo de laterização, que, como a gente já viu, é a formação de hidróxidos de ferro e alumínio nessa superfície. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, nesse tema de degradação do solo, um tema recorrente no Enem, a gente tem diversos fatores que podem gerar essa degradação, gerar essa infertilidade, gerar prejuízos ambientais e econômicos devido à perda de agricultura. Esta foi uma aula de um tema muito importante que pode cair na sua prova. Eu desejo boa sorte e até a próxima!